Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, O Lorde das Estradas. Capítulo 31. As Montanhas Azuis. Para ser justo, Bilbo estava absolutamente certo. Muita coisa realmente aconteceu nesses poucos meses. Levi matou pessoalmente mais de 100 orcs. Ele também havia se transformado com sucesso de um completo novato que não sabia nada em um veterano calejado, capaz de lutar com uma calma mortal em qualquer situação. Embora não tivesse lutado em nenhuma batalha importante, ele frequentemente se envolvia em operações de ataque e emboscada extremamente rápidas, que deixavam os inimigos espalhados como folhas em uma tempestade. Depois de passar por diversas batalhas, sem saber, o temperamento de Levi passou por uma profunda transformação. Parece que você esteve em lugares muito distantes. Aconteceu alguma coisa interessante, Levi? Muita coisa realmente aconteceu. Levi se sentiu um tanto emocionado. Vendo sua expressão, Bilbo sabia que o próximo período não seria chato. Esse mestre cozinheiro era muito bom em contar histórias. Se eu soubesse que você viria, teria ido comprar comida fresca. Hoje no almoço comeremos outra coisa primeiro, depois de comer irei ao mercado. Bilbo vasculhou as prateleiras de alimentos, já planejando o que comer nos próximos dias. Infelizmente, porém, Levi ficou apenas um dia. O tempo que passamos juntos sempre foi breve. Na manhã seguinte, ele montou em seu cavalo e se preparou para partir. Você não vai ficar mais um pouco, Levi? Bilbo sentiu-se um tanto arrependido. Haha, não se preocupe, Bilbo. Nos encontraremos novamente. Bilbo colocou as mãos na cintura e assentiu. Observando a figura de Levi se afastando, seus pensamentos também voaram para o horizonte, pensando nas histórias que ele havia contado ontem. Trouxa-os, orcs, Valfenda, elfos. Todas essas novidades faziam o Hobbit ansiar por elas, até mesmo querer. Não, esquece. Aventura? Impossível. Esse tipo de vida cansativa e sem garantias, como poderia se comparar aos dias confortáveis em Bolsão? Balançando a cabeça, Bilbo voltou para dentro. Mas ele ainda não conseguia deixar de olhar pela janela em direção ao longe. Vários dias depois, na floresta perto do rio Lhun, Levi galopava a cavalo, vestindo uma brilhante armadura de aço élfico, serpenteando entre árvores altas enquanto praguejava involuntariamente. Que diabos, como tem orcs nesse lugar também! Rugido! E vargs também! Naquele momento, pelo menos uma dúzia de vargs rosnando o perseguiam pela floresta, suas enormes patas batendo no chão. 5 deles carregavam cavaleiros orcs que gritavam e zombavam enquanto perseguiam suas presas. Ele deveria ter pensado melhor antes de tomar esse atalho. Com essa pequena força, Levi não ficou com medo algum. Mas seu cavalo estava relinchar. Momentaneamente desatento, seu cavalo foi atingido por uma flecha disparada pelo arqueiro que o seguia, empinando-se imediatamente e parando cambaleante. Essa pausa permitiu imediatamente que um varg avançasse e cravasse suas presas na parte traseira do cavalo com uma mordida violenta. Essas feras gostavam particularmente de morder traseiros. Se perder, Levi empurrou a espada para trás com a precisão de um raio, perfurando o crânio do varg instantaneamente. O cadáver caiu para trás enquanto ele se virava e alimentava seu cavalo com trigo, observando sua barra de saúde se recuperar. Se fosse um cavalo comum, ele já teria sido morto a tiros ou mordido diversas vezes. Os orcs atrás gritaram e dispararam outra flecha, a flecha assobiando perto da cabeça de Levi e fazendo-o perder o fôlego. SHHH. Vendo que levar tiros constantemente não estava funcionando, ele teve que trocar para seu arco e atirar uma flecha para trás. Uau! Como esperado, errou completamente. Haha! O orc que o perseguia soltou uma risada zombeteira. Era preciso dizer que ter habilidades de arco e flecha inferiores às de qualquer arqueiro orc aleatório na estrada era bastante embaraçoso para Levi. Riam o quanto quiserem. Se eu não estivesse a cavalo, eu desceria e mataria todos vocês. Ele cerrou os dentes, mas não parou de puxar o arco. O que lhe faltava em precisão, ele compensava em quantidade. Atire o suficiente e ele acabará acertando alguma coisa. Afinal, ele tinha muitas flechas. Já viu um arqueiro carregando centenas de flechas? Enquanto os vargs caíam um por um com flechas saindo de suas peles, os orcs atrás perceberam que algo estava errado. Essa pessoa tinha flechas infinitas? Eles não conseguiam ver de onde vinham suas flechas. Bah, lixo! Desça e lute se tiver coragem. Um orc provocou. Você pediu por isso. Contornando um enorme carvalho, Levi saltou do cavalo na velocidade da luz, suas mãos se movendo em um borrão enquanto ele colocava vários blocos de paralelepípedos para selar o caminho atrás dele, enquanto corria ativamente para trás para interceptar os vargs que tentavam pular a barreira. Ao ver Levi se aproximando voluntariamente, os vargs não se importaram com o cavalo bloqueado pelos paralelepípedos atrás deles. Com rugidos de gelar os ossos, avançaram direto contra ele como uma matilha de demônios libertados do inferno. No entanto, Levi simplesmente dançou entre eles, sua lâmina brilhando para a esquerda e para a direita, cortando 2 vargs em arcos elegantes e mortais. Esses 2 vargs só conseguiram arrancar um ponto de vida dele, que foi restaurado num piscar de olhos. Seguindo esses 2 vargs, uma matilha de feras que chegavam tardiamente avançou, uma após a outra.
Algumas agarraram a cintura de Levi com suas mandíbulas, outras rasgaram suas coxas com presas afiadas e algumas até saltaram para roer sua cabeça. Em segundos, ele estava completamente coberto de vargs rosnando, mas apenas os ocasionais menos um flutuando por perto provavam que não conseguiam causar muito dano. Não importava o quão selvagem eles roessem, não era tão rápido quanto sua regeneração de vida. O maior dano que eles causaram foi provavelmente psicológico, cobrindo Levi com saliva fétida. O que se seguiu foi simples. Apenas mate, e continue matando. Ah, você está morto. Vendo Levi coberto de vargs e certamente condenado, um orc avançou com seu cutelo erguido, a vitória brilhando em seus olhos. Entretanto, no momento seguinte, uma espada perfurou o corpo de um varg e atingiu sua garganta com precisão cirúrgica. Droga, ele continua mordendo forte mesmo morto. Levi tirou os vargs pendurados nele como ornamentos macabros e perseguiu os poucos orcs restantes em seu terror tardio. Reputação da facção dos Anões da Montanha Azul mais 15, a reputação regional de Lindon mais 10. Notificações de aumento de reputação apareceram, sinalizando a aniquilação completa desse esquadrão desorganizado. Ele abriu a interface da facção e de repente percebeu que a reputação regional de Lindon havia chegado a 160, mas ele não parecia ter feito nada nessa área. Levi de repente descobriu algo. A reputação de Lindon e Valfenda estava aparentemente interligada. Mas pensando bem, isso fazia sentido. Esses dois eram originalmente da mesma família, então contar como uma facção era razoável. Ele também estabeleceu boas relações em Lindon. Quanto aos anões, atualmente pelo menos a atitude dos Anões da Montanha Azul em relação a ele havia se tornado amigável. Não havia necessidade de se preocupar em ser questionado quando ele chegasse. Quebrando o paralelepípedo, ele montou novamente. Levi continuou para o oeste, logo chegando à margem do rio. Depois de cruzar o rio Yun e caminhar um pouco mais, ele chegaria às Montanhas Azuis. No entanto, nadar a cavalo era obviamente irrealista. Ele pegou sua mesa de trabalho e montou um barco retangular ali mesmo. Primeiro empurrou seu cavalo para cima dele, depois montou, escolheu uma direção e começou a remar. O pequeno barco não era grande, perfeito para uma pessoa e um cavalo. Os dois remos continuaram remando e girando sob sua operação, impulsionando o pequeno barco através dos reflexos das nuvens no rio, deixando suaves ondulações para trás. Remar não era mais lento que andar a cavalo, e em pouco tempo, esse rio não particularmente estreito foi atravessado. De pé novamente em solo firme e olhando para longe, Levi sabia que não estava longe de seu destino. Ele abriu novamente o mapa de papel que havia recebido de Bilbo. Este mapa, ninguém sabia quem o havia desenhado ou quando. Não marcava a localização específica dos salões de Thorin, mas não importava. Assim que ele fosse lá pessoalmente e concluísse a exploração do mapa, ele poderia simplesmente marcá-lo no mapa do sistema. Nunca mais precisaria se preocupar em não encontrá-lo novamente. Embora o mapa não tivesse o endereço, Levi ainda sabia a direção geral. Deveria ser sudoeste. A maior parte do tempo de viagem foi tediosa e chata. Foi somente na noite do dia seguinte, olhando para os picos das montanhas no fim do horizonte e o brilho de luz na base da montanha, pisando em estradas sólidas e bem conservadas, que ele finalmente deu um suspiro de alívio. Ele chegou. Capítulo 32. Shug Shug Shug. Para ser honesto, a jornada até aqui não foi nada fácil. Como ele realmente não sabia onde ficavam as estradas principais, Levi seguiu posições que se lembrava de ter visto, pouco a pouco, abrindo caminho através de florestas e terrenos montanhosos, abrindo um caminho traiçoeiro pela natureza selvagem. Foi literalmente pegar o caminho selvagem. Em alguns lugares, o terreno era tão acidentado que seu cavalo quase não conseguia dar os saltos que faziam os ossos tremerem sobre abismos rochosos e ravinas íngremes. Nesse momento, finalmente encontrando a estrada bem conservada que levava ao assentamento dos anões, Levi não conseguia expressar o quanto se sentia emocionado. Imediatamente esporeou o cavalo em direção ao local onde a luz cálida emanava da encosta da montanha. Somente ao se aproximar dos imponentes portões esculpidos na rocha viva ele diminuiu o passo e começou a caminhar gradualmente. Diante daquela estrutura enorme, Levi esticou o pescoço para cima. Era preciso dizer que, embora os anões não fossem altos, seu estilo arquitetônico era magnífico e imponente. Ele teve que esticar o pescoço para trás a ponto de quase cair só para contemplar todo o edifício monumental à sua frente. Até os portões eram tão colossais. A montanha inteira devia ter sido escavada, com o espaço interior sendo ainda mais vasto. Maravilhe-se com nossa arquitetura, humano. No momento em que ele estava olhando, uma voz rouca surgiu de repente atrás dele. Virando-se, ele encontrou um anão atarracado à beira da estrada, avaliando-o com olhos penetrantes. Você não parece um comerciante viajante. O que o traz aqui? Perguntou ele. Levi desmontou e cumprimentou o anão aparentemente idoso. Saudações. Esta é a minha primeira vez em território anão. Ouvi dizer que o artesanato anão é incomparável e queria ver com meus próprios olhos. Ao ouvir isso, o anão imediatamente se encheu de orgulho. Haha, então você veio ao lugar certo. O artesanato dos anões não se compara ao daqueles caras lá fora, armaduras finas, armas afiadas, contanto que você tenha moedas de prata suficientes. Você pode levar todas elas. Embora geralmente não façamos negócios com estranhos, você parece um sujeito decente. Posso dizer que deve ser um guerreiro que já viu batalhas. Se fosse eu, ficaria feliz em lhe vender algumas coisas boas.
O anão estava bastante entusiasmado. Depois de conversar um pouco com Levi e perceber que ele não parecia familiarizado com o lugar, ele até lhe deu instruções. Se estiver procurando uma pousada, vire à direita ao entrar. Se quiser comprar coisas, vire à esquerda. Há várias ferrarias e uma caravana de comerciantes que retornou recentemente. Obrigado. Despedindo-se deste anão amigável, Levi conduziu seu cavalo enquanto caminhava e refletia. Quem disse que anões são rudes e mal educados? Boatos. Este era bem educado e muito entusiasmado também. Pensando nisso, em pouco tempo ele atravessou aqueles portões enormes e entrou nos salões da montanha onde os anões se reuniam. Os anões passavam a maior parte de sua vida cotidiana e trabalho produtivo dentro das montanhas. Além das caravanas de mercadores, poucos se aventuravam para longe de casa. Após a queda da montanha solitária, este salão se tornou o lugar onde Thorin e seus parentes se estabeleceram. Embora ele tivesse se preparado mentalmente, ver a paisagem lá dentro ainda deixou Levi sem fôlego. Ao entrar, seus olhos se arregalaram de admiração. O espaço dentro da montanha parecia muito maior do que o exterior, com cúpulas imponentes que pareciam se estender infinitamente para cima. Lustres enormes pendurados com grossas correntes de ferro, pedras brilhantes incrustadas nas paredes como estrelas capturadas, várias casas e pontes construídas ao longo das paredes do vale, além de estátuas magníficas e muros imponentes que se estendiam de rios subterrâneos até bordas que era preciso esticar o pescoço para ver. O clã rítmico do metal batendo no metal ecoou pelo vasto espaço, acompanhado pela agitação da vida cotidiana. Seguindo as instruções do anão anterior, Levi olhou para a direita e imediatamente avistou um prédio de vários andares com muitos anões indo e vindo. Esta era a pousada. Bem-vindo. Encontre um lugar em qualquer lugar. O dono da pousada, exibindo uma barriga magnífica, cumprimentou Levi quando ele entrou com entusiasmo estrondoso. Ah, mas parece que você precisa ajeitar sua montaria primeiro. Vai andando, rapaz. Encontre um lugar para o cavalo do hóspede. O dono chamou o jovem anão que estava por perto. Logo, Levi e sua montaria estavam devidamente acomodados. Em pouco tempo, ele estava sentado a uma mesa de madeira resistente, aguardando a comida típica dos anões. Bebida forte, carne assada, comida perfumada foi rapidamente trazida, enchendo o ar com aromas de dar água na boca. Desta vez, Levi trouxera algumas moedas de prata, todas saqueadas de covis de trolls. Esse dinheiro era suficiente para ele gastar generosamente por algum tempo. Talvez fosse hora da refeição, pois os anões ao redor aumentavam gradualmente em número. O refeitório, antes um tanto silencioso no primeiro andar, tornou-se animado com muitos optando por comer ali. Entretanto, com mais anões por perto, sua presença se tornou um tanto notável. Um humano. Faz séculos que não vejo um, que raro. Não parece que ele esteja aqui a negócios. Talvez viajando. Mas ele é bem esguio. Ele pode ter um bom físico, mas não tem uma boa barba. Gostaria de saber de onde ele é. Levi respirou fundo e retirou sua avaliação de que todos os anões eram educados. Esses anões tagarelas às vezes podem ser bem barulhentos. Ai minha nossa. É a primeira vez que vejo um humano. Ei, mano, vamos tomar uma bebida. Um anão aparentemente muito jovem de repente levantou sua caneca cheia de cerveja espumante e gesticulou em direção a Levi com entusiasmo contagiante. Ele ergueu uma sobrancelha e não teve escolha a não ser levantar sua própria caneca em resposta. Ha. O anão riu alto, engolindo toda a cerveja da caneca de uma só vez. Finalmente arrotou de satisfação, limpou a espuma da barba e soltou um gemido de satisfação. Naturalmente, Levi não se intimidou. Ele também bebeu tudo de um só gole, sem mudar de expressão, e então ergueu uma sobrancelha para o anão, indicando que sua caneca também estava vazia. Apito. Imediatamente alguns anões começaram a assobiar e a fazer uma comoção estridente. Beba-o debaixo da mesa. Beba-o debaixo da mesa. Logo, um círculo de anões que adoravam assistir à agitação começou a fazer barulho, suas vozes ecoando nas paredes de pedra. Levi olhou desamparado para o dono em busca de ajuda, apenas para descobrir que o dono também estava se juntando à comoção. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, vamos fazer isso. Ele bateu na mesa e aceitou o desafio na hora. Excelente. Se você me fizer beber até não poder mais hoje, eu pago tudo. O jovem anão lançou o desafio e imediatamente pediu ao dono que trouxesse 2 grandes barris de álcool potente. Crash, 2 mesas foram empurradas uma contra a outra. Glug, glug, glug. Chug, chug, chug. Ah! Os 2 começaram a beber assim, sem precisar nem de acompanhamentos. O anão ficou satisfeito. Poucas pessoas naquela região conseguiam beber mais que ele. Este humano estava destinado a perder hoje. Levi também ficou satisfeito, porque a embriaguez era só um alívio para ele, e ele tinha vários baldes de leite na mochila. Quanto a problemas de capacidade, embora o álcool também pudesse aumentar a saturação, parecia que mesmo estando satisfeito, você poderia continuar bebendo. Só que a duração do efeito da embriaguez também aumentaria proporcionalmente. Esta xícara. A que vamos brindar? Vamos brindar ao nosso encontro. Arroto. O anão levantou sua taça e bebeu gole por gole. Bem, muito obrigado, mas esta já é a 5ª vez que você brinda ao nosso encontro. Levi continuou trabalhando com precisão mecânica. Naquele momento, a mesa em frente aos 2 homens já estava abarrotada de canecas vazias. Considerando a capacidade de cada caneca, cada uma devia pesar pelo menos meio quilo. 2 pessoas, cada uma tendo bebido quase 20 xícaras.
Estou te dizendo, você não tem permissão para vomitar. O anão tinha espuma nos cantos da boca, apontando para Levi com olhos desfocados. Levi pousou a caneca vazia casualmente. Ah, tá. Falando nisso, acho que estou começando a sentir alguma coisa. É assim que é estar bêbado? Baque. Ele falou suavemente com olhos cristalinos, sem mostrar sinais de luta. No entanto, essas palavras soaram como sussurros demoníacos aos ouvidos do jovem anão. Seus olhos reviraram, e ele caiu sobre a mesa, inconsciente, com espuma de álcool escorrendo pelos cantos da boca. Esta única frase de Levi destruiu completamente sua fortaleza mental. O vencedor, viajante humano. O dono subiu em um banquinho, levantou o braço de Levi triunfantemente e declarou sua vitória. Ah! Reputação regional dos anões das Montanhas Azuis mais 10. Capítulo 33. Diamantes. Isso também funciona? Observando a notificação repentina de aumento de reputação que apareceu, Levi se inclinou para trás taticamente. Só se podia dizer que os anões eram realmente anões. Até mesmo beber podia aumentar tanto a reputação. Mas isso também lhe deu mais ideias. Aumentos de reputação não necessariamente exigiam mortes constantes. Enquanto pensava nisso, Levi sentiu sua visão gradualmente começar a se deslocar para cima. Não foi bom, foi ruim. Os efeitos colaterais estavam aparecendo. Ele verificou sua barra de status. Bêbado, 5 horas e 34 minutos. Acho que preciso subir e deixar minha bagagem primeiro. Por favor, vá em frente, senhor, mas cuidado com a cabeça. Este lugar pode ser um pouco baixo para você. Baque. Um som de colisão veio da escada. Senhor, estou bem. Levi gritou e imediatamente voltou para seu quarto. Ele tirou leite e bebeu em grandes goles. Ufa! O status de bêbado foi removido instantaneamente. Ele não havia esquecido o propósito de sua vinda até ali. O incidente repentino apenas interrompeu seu ritmo. Mas pelo menos ele não precisava mais pagar pela estalagem. Aquele jovem anão havia prometido cobrir suas despesas. Depois de ficar sóbrio, Levi não demorou e foi direto para o mercado. O mercado estava bastante movimentado naquele momento. Como dissera aquele anão educado na estrada, sua caravana de mercadores acabará de retornar com muitas mercadorias frescas. E todos estavam aproveitando o momento para fazer compras. Entre os anões ele era bastante notável, mas felizmente ninguém o incomodava, pois sua reputação era amigável. Caminhando, várias ferrarias à beira da estrada logo chamaram sua atenção. Belas espadas e armaduras. Levi se aproximou e deu uma olhada nos produtos da loja. Espada de aço anão, ataque mais 7. Uma loja aleatória na beira da estrada estava vendendo espadas que estavam no mesmo nível das espadas de diamante? Interessado em armas? Então você veio ao lugar certo. Só tenho coisas boas aqui. Coisas realmente boas. Levi assentiu, embora não precisasse de nada. Nenhuma era melhor que sua própria espada. Depois de olhar as armas, ele se virou para a armadura, tocando aqui e ali, e então batendo com os dedos. Finalmente, o dono do ferreiro não aguentou mais. Não precisa procurar, humano. Essa armadura é feita para anões. Você não cabe nela. Se quiser, posso fazer sob medida para você, mas pode levar um bom tempo. Não precisa, estou só olhando. Ele estava um pouco frustrado. Olhou para espadas e tocou em armaduras. Por que nenhuma receita de artesanato foi desbloqueada ainda? Levi começou a relembrar sua experiência desvendando novas receitas em Valfenda. Certo, foi ver a forja de Valfenda que os destrancou. Então, para receitas anãs, ele precisaria ver instalações de forjamento específicas para anões para desbloqueá-las? Decidiu o que comprar. Não há nada aqui que eu queira. Ele balançou a cabeça e perguntou: você tem diamantes ou obsidiana? O ferreiro anão olhou para Levi estranhamente. Parece que eu teria isso? Essas coisas não podem ser usadas para fazer armas ou ferramentas. Sugiro que você pergunte aos mineiros que passam algum tempo no subsolo. Talvez eles tenham alguma coleção. Ou você pode verificar com aquele sujeito ali. Ele vende joias. O ferreiro gentilmente lhe indicou uma direção. Obrigado. Ignorando a movimentada caravana de comerciantes, Levi chegou a um prédio relativamente silencioso e fez a mesma pergunta novamente. Obsidiana? Para que serve? Não tenho. Mas tenho alguns diamantes. Que tipo você quer? Anéis colares ou pulseiras? Eu quero um pedaço inteiro. O joalheiro examinou Levi cuidadosamente. Como dizem, não se pode julgar um livro pela capa. Este cavalheiro humano. O material das suas roupas era realmente muito bom, provavelmente de luxo entre os humanos. Ele não parecia ter pouco dinheiro. Qual o tamanho que você quer? Este tamanho. Levi gesticulou de acordo com o tamanho do diamante mostrado em sua mesa de trabalho. Embora estivesse gesticulando com as mãos, ele estava bastante nervoso por dentro, sem saber se o dinheiro que tinha seria suficiente para comprar o diamante que queria. Os olhos do joalheiro se arregalaram quando ele olhou para o tamanho que Levi indicou. Sentir. Cliente para este tamanho, se você quiser uma peça inteira pode ser difícil obtê-la. Mas se pequenos fragmentos forem aceitáveis, posso reunir diamantes de volume equivalente. Pequenos fragmentos. Levi hesitou um pouco, mas depois concordou. Isso também funciona. Posso tentar. Embora não soubesse o que Levi queria dizer com experimentar, o joalheiro anão ainda foi até seu armazém, vasculhou tudo e finalmente retirou uma pilha de fragmentos. Veja se isso funciona. E receita desbloqueada. Pó de diamante? Uma pilha de pó de diamante pode ser transformada em um grande diamante inteiro. Funciona.
Quanto? O joalheiro deu um preço. Levi olhou para as moedas de prata em sua mochila e sentiu que aqueles trolls eram realmente muito pobres. Eu não trouxe tanta coisa assim. Posso trocar outras gemas por isso? Tudo bem também, desde que essas pedras realmente valham esse preço. Ao ouvir isso, ele sacou suas últimas joias, todas retiradas de espectros. Os Vigs ainda estavam fornecendo seu valor residual. Essas pedras preciosas são de boa qualidade. Elas podem ser trocadas por 1,2 vezes o seu volume em diamantes. Você tem mais? Não são suficientes para cobrir tudo. Completarei o resto com moedas de prata. Levi pareceu magoado. De volta à estaca zero durante a noite. Mas finalmente ele conseguiu. Conquista desbloqueada. Diamantes. De volta à pousada quando a notificação de conquista apareceu, um diamante azul brilhante se materializou na mesa de trabalho. A maioria de suas moedas de prata, além de 3 pequenas pedras preciosas, renderam a ele um diamante do tamanho de um punho, com um pequeno fragmento que sobrou da fabricação, quase gastando toda a sua fortuna por apenas um diamante. Ele precisava de outro, mas não tinha mais condições de comprá-lo. Levi ficou um pouco preocupado. De repente, ele se lembrou do que o joalheiro anão havia dito. Um diamante inteiro tão grande era muito raro, muito precioso. Ele tinha dito algo assim, certo? Levi pesou o grande e pesado diamante em sua mão. Honestamente, esse diamante trabalhado era lindo, cristalino e com qualidade obviamente superior. Depois de pensar, ele desceu para perguntar ao proprietário quem era o mais rico da área. Um momento depois, na residência de outro anão. Exótico. Um anão visivelmente mais gordo que os outros anões que ele tinha visto lá fora gritou alto. Aqui, pegue tudo, minhas moedas de prata, ouro, tudo pode ser seu, contanto que você esteja disposto a me dar. Um diamante grande, bonito e duro, de qualidade superior. Para um anão rico com um amor natural por coisas brilhantes, a atração era simplesmente grande demais. Não preciso de ouro nem de prata. Quero diamantes, muitos diamantes, sejam fragmentos ou pedaços inteiros. Fique aqui, não vá embora. Espere por mim. O anão saiu às pressas com toda a riqueza de sua família. Ele esperou muito tempo, quase até a próxima refeição. E Levi estava começando a se perguntar se ele voltaria hoje quando o anão rico finalmente teve dificuldade para carregar um pequeno baú que fazia sons de tilintar. Olha isso! Isso é suficiente? Posso garantir que todos os diamantes extraídos e vendidos nesta região estão aqui. Você não conseguirá comprar mais a curto prazo. Levi abriu o baú e olhou dentro. Esses fragmentos de diamante provavelmente foram suficientes para criar 5 diamantes. Esse cara realmente colecionava com dedicação. Chega! Aqui está! Conquista desbloqueada. Tenha um diamante. Esta foi uma transação agradável. Levi trocou um diamante por pó de diamante suficiente para fazer 5 diamantes, enquanto o anão trocou alguns fragmentos de qualidade razoável destinados à exportação em atacado por um diamante grande de qualidade superior. Ambos ficaram muito satisfeitos. Capítulo 34. Tecnologia anã, obsidiana. Essa é realmente uma ideia lucrativa. Levi olhou para os 5 diamantes em sua mão, pensando. Os diamantes produzidos na bancada não eram apenas grandes em tamanho, mas também de qualidade superior. Independentemente da qualidade anterior à fabricação, eles se tornavam de primeira qualidade após a síntese. Colecione diamantes medíocres, crie-os e depois venda-os. Isso era praticamente um lucro garantido. No entanto, esse tipo de negócio não pode ser feito com muita frequência. Faça isso muitas vezes e ele se desvalorizará. Todos os diamantes disponíveis para venda naquela região provavelmente já haviam sido varridos por ele. Para mais, ele talvez tivesse que esperar pela reposição. As reservas de diamantes dos anões certamente não poderiam ser tão pequenas, especialmente as dos anões daqui. Suas vidas não eram nada empobrecidas. Mas eles provavelmente nunca imaginaram que alguém compraria tantos de uma vez e compraria apenas matéria-prima em vez de produtos acabados. Obsidiana. Como os diamantes têm uma rota de aquisição, o próximo passo foi resolver outro item. Normalmente essa coisa não tinha uso prático, então nenhum anão a aguardou. Ele teria que abordar isso de outro lugar. Então pegue um pouco de lava. Levi encontrou o ferreiro que lhe havia dado instruções antes. Você tem lava aqui? Eu gostaria de coletar um balde. Não, para que você quer essas coisas? O ferreiro não conseguia imaginar qual seria a utilidade da lava para um viajante. Será que ele planejava levá-la como lembrança? Aquilo era ridículo. Eu realmente preciso disso. Não. Quanto custa esta espada? Um momento depois, Levi comprou a única espada da loja e perguntou novamente. Só um balde já está bom. Eu pago. Essa espada era honestamente bem cara. Mas dinheiro. Embora Levi nunca tenha carregado muito, com sua produtividade, ele podia ganhar uma fortuna sempre que quisesse. Ele podia gastar quando quisesse sem economizar nada. O ferreiro olhou para ele 2 vezes e finalmente cedeu. Tudo bem, tem um irmão trabalhando na fundição. Ele pode te ajudar a conseguir um pouco. Percebendo que a questão poderia ser resolvida, Levi suspirou de alívio. Se não fosse possível, ele planejava trazer mais suprimentos e tentar cavar direto até o manto, embora não se soubesse se conseguiria sobreviver a um ambiente tão extremo. Durante seu tempo livre, o ferreiro o levou para o interior dos corredores, serpenteando por várias curvas até que Levi ficou quase tonto, antes que um espaçoso salão de forja finalmente aparecesse. E aí, meu velho amigo, como vai hoje? Nada mal.
Em frente à grande fornalha no centro do salão de forja, um anão enxugou o suor e balançou seu martelo, clang clang clang, trabalhando em uma peça de armadura. Depois de completar essa pequena etapa do trabalho, ele parou e foi cumprimentar o ferreiro apropriadamente. Quem é? Ele olhou para Levi. Meu cliente. Ele quer um balde de lava. Veja se você pode ajudar. Isso é fácil, mas só lava serve? Sim, Levi respondeu imediatamente, pegando um balde. Basta encher este balde. Certo, pedido estranho. Depois de conversar brevemente com seu velho amigo, o ferreiro retornou. Afinal, ele ainda tinha negócios na loja para resolver. Deste lado, Levi olhava para os vários equipamentos neste salão de forja, com as mãos coçando de expectativa. Eu não tocaria em nada se fosse você. Se não quer queimar os dedos, fique longe. O anão gentilmente o avisou. Mas Levi ainda tocou. A menos um. Sibilo, bufo. Quente, 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 quente. Estrutura especial multibloco mod fornalha anã detectada. Novas receitas de artesanato desbloqueadas. Excelente. Nesse momento, Levi finalmente conseguiu realizar seu desejo. Você é ainda mais imprudente do que o anão mais imprudente que eu já vi. Disse o anão próximo enquanto adicionava combustível e blocos de pedra à fornalha. Ele riu, com toda a sua atenção voltada para a mesa de trabalho. Modificação de forno. Era uma estrutura multibloco que podia ser usada para fundir metais e líquidos especiais. Como lava. Basta inserir combustível e paralelepípedos suficientes para criar lava artificialmente. Exatamente como que o anão ao lado dele estava fazendo agora. Posso visitar este lugar? Olhando para a pilha de equipamentos grandes ali perto, Levi ficou muito interessado. Você pode olhar, mas não toque. Tudo bem. Ele andou por aí e logo várias estruturas multiblocos apareceram em sua mesa de trabalho. Todas tecnologias específicas dos anões. Com essas coisas, a fundição de minério no futuro poderia ser muito mais rápida, e armas e equipamentos da série dos anões poderiam ser forjados. Vale mencionar que a maioria das armas dos anões eram pesadas, como machados de batalha, machados de arremesso, martelos e coisas do tipo. Os anões, na verdade, gostavam bastante de usá-las. Levi imaginou que a espada na ferraria provavelmente não estava vendendo bem, e somente quando encontrou alguém disposto a comprá-la o ferreiro concordou em ajudar com esse pequeno favor. Além de armas, ele também obteve ferramentas de nível superior. Picareta de aço dos anões. Esta era uma picareta específica para mineração anã, muito dura e muito mais forte que as picaretas de ferro. Embora sua durabilidade ainda não fosse tão alta quanto a das picaretas de diamante, podia ser usada para minerar obsidiana. Agora ele tinha materiais tanto para mesas de encantamento quanto para portais do submundo. Embora seu corpo ainda estivesse nas Montanhas Azuis, o coração de Levi já havia voado para casa. Ele já havia decidido onde colocar os dois itens. Deveria ter feito isso há muito tempo. Enquanto ele estava sonhando acordado, o barulho da fornalha chamou sua atenção de volta. Ele viu líquido derretido fluindo pelos canos como fogo líquido, enchendo gradualmente o balde de ferro com seu brilho infernal. O que você queria? Depois de expressar gratidão ao anão e pagar o suficiente para uma pequena bebida como compensação, Levi guardou o balde de lava. E conquista desbloqueada. Obtendo uma atualização, todos os objetivos básicos desta viagem às Blue Mountains foram alcançados. Falando nisso, ouvi dizer que este lugar é liderado pelo rei do povo de Durin, Thorin Escudo de Carvalho. Guardando a lava, Levi se virou e perguntou ao anão sobre isso. Sim, fico feliz que você tenha ouvido o nome do nosso líder. É sob a liderança dele que podemos viver a boa vida que temos agora. O anão respondeu, seus olhos olhando para Levi e depois para onde o balde de lava estava. Cadê o balde? Como ele desapareceu num piscar de olhos? Seu líder ainda está aqui? Ele não tinha certeza de quando Thorin partirá para Bree. A única coisa que podia confirmar era que no ano seguinte Thorin encontraria Gandalf em Bree e então começaria a busca por Erebor. O anão de repente olhou para trás de Levi, em direção à entrada do salão. Ele está aqui. Passos firmes ecoavam atrás como a batida medida de um tambor de guerra. Levi se virou e viu um anão alto, para a altura de um anão, e com braços musculosos, que parecia formidável, caminhando silenciosamente em direção à forja. Seu rosto envelhecido carregava uma melancolia que parecia impossível de dissipar, como nuvens de tempestade que nunca se dissipavam. Mesmo que nunca o tivesse visto antes, no momento em que Levi pôs os olhos nele, ele pôde ter certeza. Este homem era Thorin, aquele Thorin Escudo de Carvalho. O anão ao lado dele curvou-se respeitosamente para Thorin, que fez uma breve pausa e assentiu em resposta. Então ele olhou para o humano um tanto chamativo que estava ali perto. Normalmente, se alguém invadisse o espaço de trabalho dos anões, seria definitivamente expulso. Mas essa pessoa parecia bastante simpática, aquele rosto não parecia ser de uma má pessoa. Como de costume ao conhecer estranhos, Levi fez uma reverência que não era nem humilde nem arrogante. Thorin encarou aquele humano memorável por vários segundos, depois também assentiu com dignidade comedida. Então ele caminhou até seu posto e começou a forjar o trabalho. Estrondo. Ganhar o martelo mantém os braços fortes, prontos para empunhar armas no futuro. Este herdeiro do trono anão estava constantemente se preparando para a batalha. Capítulo 35. Retorno. Talvez em breve Thorin deixasse aquele lugar e fosse para as cidades humanas, mas provavelmente não agora. Naquela época ele tinha apenas uma obsessão: reconquistar a Montanha Solitária.
Desde que herdar o título de rei do povo de Durin, seu desejo de reconquistar sua terra natal se tornará cada vez mais forte, atormentando seu corpo e mente dia e noite como um fogo inextinguível. Entretanto, além de ser um pouco pesaroso, Thorin ainda era normal naquela época. Ele possuía todo o porte e habilidades que um rei deveria ter. O dragão ainda estava longe dele. Depois desse breve encontro, não havia muito a dizer. Levi retornou à pousada e ficou por mais alguns dias, vivenciando os costumes e a cultura dos anões enquanto visitava o movimentado mercado para comprar algumas especialidades locais. Ele também comprou bastante lápis lazuli. Esta bela pedra azul também era produzida aqui entre os anões, embora a demanda não fosse grande. Pelas suas observações, eles geralmente a usavam para pisos ou decoração de paredes. Levi não gastou muito dinheiro para conseguir uma pilha dela. Assim, navegando e viajando, até que as moedas de prata restantes em sua mochila estivessem quase esgotadas, ele se preparou para voltar. Assim, a jornada pelas Blue Mountains chegou ao fim. Ah, que pena! Nosso campeão da bebida está indo embora. O senhor é o humano com a melhor tolerância ao álcool que já vi, senhor. Por favor, me diga seu nome. Ao saber que o humano que havia viajado de longe estava prestes a partir, o dono da pousada saiu pessoalmente para acompanhá-lo por alguns passos. Para ser justo, o temperamento do dono desta pousada era realmente adaptável, educado quando necessário, mas tão turbulento quanto os outros anões quando era hora de fazer barulho. Levi. Ele deixou seu nome. Levi. Vou me lembrar disso. Seja bem-vindo de volta quando quiser. Haha, da próxima vez, se tiver tempo, acho que podemos tomar uma bebida juntos. Da próxima vez, quem sabe quando seria? Sem demorar muito, Levi montou em seu cavalo e cavalgou pela estrada principal em direção ao lado de fora das montanhas. Assim que deixou a área segura onde os anões viviam, ele imediatamente vestiu sua armadura completa, galopando pelas florestas montanhosas como um espectro cinza prateado. Sua aparência reluzente indicava claramente que ele não era para brincadeiras. Bandidos comuns e orcs solitários dispersos provavelmente o evitariam ao vê-lo. O Levi atual não era mais o aventureiro ingênuo que acabará de deixar o condado. Ele percorrera muitas estradas e vira muito sangue. Não tinha interesse em brincar com bandidos que pudessem estar observando das sombras. Em lugares potencialmente perigosos, ele usava armadura quando a armadura deveria ser usada. Neste momento, em comparação com a simplicidade e a estética temporárias, ele claramente valorizava mais a segurança e a eficiência. Embora essa armadura também não fosse feia, a viagem transcorreu sem muitas complicações. Uma brisa fresca soprava, trazendo um toque de frescor que cortava o ar do outono. Perto do rio Lyun, Levi se agachou e tocou levemente a água com o dedo. Está ficando frio. O outono estava se aproximando. Lá longe no condado, Bilbo teve o mesmo pensamento. Ele se enrolou em um casaco e sentou-se dentro de casa, olhando pela janela para as estrelas no céu enquanto fumava sua erva de cachimbo especial do condado. É bom, muito bom. Posso olhar para cima e ver as estrelas aqui, olhar para baixo e ver o jardim lá fora, a grama e o riacho. Além disso, havia uma lareira quentinha por perto. Mesmo que o inverno chegasse, não havia nada a temer. Com dias tão bons para viver, o que mais alguém poderia precisar? Ele se perguntou como Levi estaria agora. Tomara que sua jornada estivesse indo bem. Já fazia algum tempo desde que Levi partirá, mas as histórias que ele contava pareciam ainda ecoar em seus ouvidos. Ele dissera que o destino daquela jornada eram as Montanhas Azuis, a oeste. Devia ser um lugar espetacular. Pensando nisso, Bilbo gradualmente sentiu suas pálpebras pesarem e logo foi para a cama. Cedo na manhã seguinte. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo na porta. Espere, por favor. Deixe-me virar este ovo frito primeiro. Ah, principalmente porque eu não esperava que ninguém viesse a esta hora. Ranger. Quando a voz se aproximou, a porta se abriu. Ao ouvir essa conversa, Levi sentiu que soava familiar. Parecia que da próxima vez que o visitasse, teria que escolher um horário em que Bilbo não estivesse cozinhando. Levi, você voltou tão cedo. Rápido, entre. Estou fazendo o café da manhã. Quer comermos juntos? Haha, então eu vou te incomodar. Ele não recusou e entrou naturalmente na casa. Sob o olhar expectante de Bilbo, pegou a espátula e começou a preparar o café da manhã. Um momento depois, Bilbo, cujo rosto brilhava de satisfação, soltou um arroto satisfeito e afundou na cadeira, sem querer dar um passo. Toda vez que Levi vinha, significava que ele não conseguia controlar seu apetite. Ele não perturbou Bilbo por muito tempo. Depois do café da manhã e depois de acompanhar Bilbo durante as 11 horas e o almoço, Levi se preparou para ir para casa. Bilbo pareceu arrependido. Porém, antes de partir desta vez, ele deixou algo para Bilbo. Esta é uma pequena especialidade que trouxe dos anões das Montanhas Azuis. Considere isso um agradecimento por sempre cuidarem tão bem de mim. Levi puxou uma grande sacola e a colocou no chão com um baque retumbante. Será que esse pouquinho foi demais? Bilbo olhou para o grande saco e depois para Levi. Ah, que gentileza sua! É isso que eu deveria fazer. Fico feliz que você tenha vindo me ver. Embora ele tenha dito isso, o Hobbit ainda colocou a cabeça dentro do grande saco, cheio de expectativa. Isto é, uma espada? Bilbo, curioso, sacou a espada de aço dos anões e a desembainhou com um silvo. A lâmina refletia seu rosto um tanto perplexo, e o brilho frio do fio fez com que este Hobbit, que viverá confortavelmente por muito tempo, se sentisse um tanto desconfortável. Realmente não consigo pensar em nenhum outro lugar onde eu possa usar essa coisa. Talvez ela possa ser usada para cortar vegetais?
Use como quiser. Levi deu de ombros. Honestamente, é bem bonito. Balançando a cabeça, Bilbo colocou a espada em um armário como uma bela decoração. Então ele enfiou a cabeça na bolsa novamente e tirou um pedaço redondo de pão duro, cheirando. O que é isso? Cran, respondeu Levi. Supostamente é algo que as caravanas mercantes dos anões trouxeram de Dali, uma especialidade local. Achei que você poderia se interessar, então comprei mais. Na verdade, era apenas a versão da Terra-média do biscoito duro. Ele acrescentou mentalmente. Eles podem ser armazenados por muito tempo, você pode comê-las lentamente. Embora já estivesse bastante satisfeito, Bilbo ainda provou aquele pão chamado Cran. Textura bem substancial com um toque salgado. Deve ter sido adicionado sal textura única bem fresca. Acho que está muito boa. Bilbo assentiu, obviamente aprovando a comida. Fico feliz que você esteja satisfeito. Na opinião de Bilbo, Levi estava sempre indo e vindo com pressa, nunca disposto a ficar muito tempo. Parecia que num piscar de olhos ele já havia desaparecido no limite de sua visão, junto com seu cavalo totalmente armado. Dando outra mordida no biscoito, Bilbo olhou para o saco de pão no chão e coçou a cabeça. Espere, Levi não parece ter dito por quanto tempo essas coisas poderiam ser preservadas. Muito tempo. Quanto tempo é isso? Levi realmente não prestava muita atenção às datas de validade dos alimentos. Afinal, tudo que era colocado no inventário durava indefinidamente. Depois de deixar o condado, Levi parou brevemente na área de Bray, perguntando por aí e comprando uma grande pilha de vários livros. Depois comprou 2 ovelhas de fazendeiros próximos para conduzir na estrada. Não importava se eram machos ou fêmeas ou se eram raças produtoras de lã. Depois de alimentá-los com trigo, todos se reproduziam de qualquer maneira. Voltei. Abrindo o portão do castelo, ele acomodou as 2 ovelhas e imediatamente percorreu seu território. Tudo estava como antes. Além das colheitas estarem maduras, nada havia mudado. Agora era a hora de começar a trabalhar. Capítulo 36. Encantamento e camas. Depois de acomodar os cavalos e organizar brevemente sua mochila, Levi correu imediatamente para o armazém para reunir uma pilha de materiais e depois correu para a área industrial para começar a construir vários equipamentos. O primeiro foi o mod de fundição dos anões. Essa engenhoca enorme era quase tão grande quanto a ferraria ao lado, e exigiu bastante esforço e uma montanha de ferro antes que ele pudesse construí-la. Em seguida vieram várias mesas de forja dos anões, de vários tamanhos diferentes, incluindo um grande martelo de detonação que precisava de pontos de apoio acima da cabeça para ser construído. Depois de pensar bem, Levi simplesmente expandiu uma oficina de forja subterrânea muito espaçosa abaixo da área industrial e moveu todos os equipamentos relacionados aos anões para lá. Agora é como o ambiente de trabalho dos anões. Tudo subterrâneo. Ele se virou com uma pilha de carvão, jogou-a no forno de fundição e então adicionou pedras. À medida que o combustível queimava continuamente e liberava energia, as pedras em seu interior derretiam gradualmente, produzindo baldes de lava derretida. Levi os colocou diretamente na água, transformando-os em obsidiana com sons sibilantes violentos. Então ele os extraiu com sua picareta de aço anã, matérias-primas, obtidas assim mesmo. Um momento depois, em uma nova área não planejada, ele abriu sua mesa de trabalho. Conquista desbloqueada. Encantador. Não demorou muito para que um bloco com base de obsidiana, cantos incrustados de diamantes e um livro flutuante no centro fosse colocado no chão. A mesa encantadora finalmente completa. Sentindo que alguém se aproximava, o livro abriu automaticamente, virando a frente na direção de Levi para facilitar a leitura. Muito mágico. Ao tocar no livro, estranhas runas apareceram dentro dele. Por mais que olhasse, ele só conseguia entender um pouco. Tudo depois disso era confuso. Somente um atributo pode ser conhecido antecipadamente para encantamentos. É claro que Levi não começaria a encantar agora, já que mesas de encantamento precisavam de estantes para máxima eficiência. Conquista desbloqueada. Bibliotecário. Logo fileiras de estantes de 2 metros de altura cercavam a mesa encantada. Como se convocadas, runas transparentes flutuavam lentamente para fora das estantes, convergindo em direção ao livro flutuante no centro da mesa encantada como vagalumes místicos. Olhando fixamente para a mesa encantadora, Levi de repente pensou que da próxima vez que Faradon viesse, ele definitivamente o chamaria de mago novamente. Desta vez, não havia como explicar. Então é um mago. Não é exatamente um título ruim. Confirmando que a mesa de encantamentos havia de fato atingido o nível máximo. Ele se sentiu um tanto animado ao sacar sua antiga espada élfica e colocá-la na mesa de encantamentos. Sovosh. A espada antiga deixou suas mãos, flutuando sobre a mesa encantadora com graça etérea. 3 opções apareceram no livro. Ele ignorou automaticamente os 2 primeiros. Levi olhou diretamente para o terceiro. Nitidez 4. Boa sorte. Essa opção aparecer significava que esse encantamento definitivamente teria um atributo como nitidez 4 com os outros incertos. Ele verificou seu nível. Nível 47. O suficiente para encantar algumas coisas. Sem hesitar, Levi puxou o lápis-lazuli. Uau! O lápis-lazuli derreteu instantaneamente, tornando-se um brilho intenso que se condensou na lâmina da espada. Os atributos finais apareceram diante dele. Nitidez 4, inquebrável 3º, lâmina arrebatadora 3ª. O poder de ataque da espada mudou de 9 para 11,5. Nada mal. Levi pegou a antiga espada élfica.
À primeira vista, não parecia diferente de uma espada sem encantamento, mas, olhando com atenção, era possível ver que ela emanava um brilho tênue e etéreo, bastante extraordinário. Essa luz não entrava em conflito com o brilho que a preciosa espada emitia ao encontrar orcs, mas adicionava um toque de charme divino à lâmina. Quanto mais ele olhava, mais gostava, não conseguia parar de ler. Agora, esta era uma espada, um orc. Entretanto, o Sharpness 4 ainda era um tanto imperfeito. Levi tirou a armadura de aço élfica de sua mochila e colocou cada peça na mesa para continuar encantando. Proteção 4? Ótimo, encante-a. Ombriaque em terceira? Não parece estável. Encante um livro para revitalizar. Assim, seu nível diminuiu gradualmente. No nível 29, ele obteve um conjunto completo de armadura de aço élfico de proteção 4, além de um livro encantado com inquebrável terceiro. Vendo que estava quase subindo de nível, Levi foi e matou um lote de galinhas. Então ele encantou o livro novamente. Nitidez 4, respiração. Felizmente ele conseguiu o atributo que queria. Assim nasceu uma espada Sharpness V com 12 pontos de ataque, superando qualquer arma do jogo original. Um conjunto completo de armadura de proteção 4, além de uma espada antiga élfica mais forte que uma espada netherita. Levi estimou que se ele encontrasse aquele esquadrão de cavalaria Varg de 20 homens dos Trouxas novamente, ele poderia lutar de frente sem precisar emboscar. Quanto aos Trolls, ele também podia usar força bruta diretamente, sem nenhuma técnica. Nesse ponto, inimigos abaixo de uma certa escala dificilmente representariam qualquer ameaça a ele. Saindo da mesa de encantamentos e olhando para a espada com apenas 3 atributos, Levi sentiu que ainda não era o suficiente. Mas independentemente de os atributos serem suficientes, a experiência definitivamente não era. Que outras maneiras havia de obter bons livros encantados? Pesca. A pesca não só permitia capturar tesouros como também proporcionava experiência. Somente varas de pesca necessitavam de corda. Corda. Difícil imaginar. Depois de todo esse tempo ele nunca conseguiu uma corda. Ele realmente precisava encontrar aquelas aranhas gigantes devoradoras de homens para lutar? Mas aranhas tão grandes pareciam existir apenas na Floresta das Trevas ou em Mordor. Espere. Levi de repente se lembrou de uma cidade humana pela qual havia passado na região de Brei, onde fazendeiros pareciam cultivar linho. Linho, não era exatamente isso. Dito e feito. Um dia depois, ele voltou com algumas sementes e as plantou diretamente no solo, usando farinha de osso para acelerar o crescimento. Colheita obtida, linho. Receita de artesanato. Um linho igual a um barbante. Ótimo, não há necessidade de lutar contra aranhas gigantes assustadoras. Levi imediatamente abriu um campo de linho, usou farinha de osso para acelerar o crescimento e fez uma vara de pescar. Lance algumas linhas. Num piscar de olhos ficou escuro. Arcos couro, carne podre, tigelas, ganchos de arame, gravetos, garrafas de água, livros encantados. Infelizmente não há bons encantamentos. Olhando para o baú cheio de peixes e itens diversos, ele se espreguiçou. Mas felizmente, depois de pescar o dia todo, ele conseguiu chegar aos 30 novamente. Ele imediatamente fez uma nova vara de pescar e a encantou. Sorte do mar terceiro, inquebrável terceiro. Infelizmente não há isca. Ainda não está ruim. O nível terceiro de sorte do mar mais que dobrou a probabilidade de capturar tesouros em comparação a nenhum encantamento. Naquele momento estava completamente escuro. Levi foi ao pasto para alimentar os animais novamente. Recorte. Vários blocos de lã caíram em sua mochila. Esta foi a primeira vez que ele conseguiu lã. Falando nisso, ele nunca tinha arrumado uma cama antes. Afinal, ele não precisava dormir. Pelo tempo que quisesse, ele poderia permanecer energético indefinidamente. Na verdade, em seu próprio território, Levi nunca dormia. Ele estava minerando ou desenvolvendo. Até a cama em seu quarto era composta apenas por 2 tábuas de madeira unidas, sem cobertores. No fim das contas, aquela coisa não poderia realmente ser chamada de cama. Ele pareceu pensativo. Ele próprio não se importava, mas se recebesse convidados no futuro, seria um tanto estranho fazê-los dormir em tábuas de madeira. Nem todo mundo era um ranger que conseguia dormir em qualquer lugar. Finalmente, Levi fez sua primeira cama. Depois ele colocou um no quarto principal e em todos os quartos de hóspedes. Isso deve estar bom agora. Ele colocou 3 camas em seu quarto principal, organizando-as em uma cama grande. Baque. Levi pulou na cama. Ah, confortável. Ele soltou um gemido, afundando todo o corpo na cama de lã macia. A sonolência foi aumentando gradativamente, uma sensação que nenhuma outra cama lhe proporcionara. Só posso dizer que a qualidade da mesa de trabalho era digna de ser feita à mão, quase comparável às camas de Valfenda. É ponto de desova limitado. O que? Uau! A sonolência de Levi desapareceu completamente quando ele se levantou imediatamente. Capítulo 37. O Nether. Embora tivesse alguns palpites, ver essa linha de texto ainda fazia o coração de Levi bater forte de expectativa e medo. Na verdade, desde o momento em que ele entrou neste mundo e viu que o visor de saúde mostrava corações vermelhos normais em vez de corações do modo hardcore, ele ficou se perguntando se tinha apenas uma vida. Ele simplesmente nunca teve a chance de verificar isso, já que não podia correr o risco de morrer de verdade. Mas logo seu humor se acalmou. O bloqueio cama efetivo somente dentro do território? Território. Esse era o seu domínio. Ele só podia reaparecer dentro de seu território. Bem, não é de se espantar que dormir em outros lugares nunca tenha dado nenhuma pista. Estava esperando por isso.
Não expandir seu território para cobrir o mundo inteiro seria um desserviço a si mesmo. Levi começou a sentir que seu território era suspeitamente pequeno. No entanto, não importa o que aconteça, se eu puder evitar a morte, devo tentar não morrer. Ele balançou a cabeça, encerrando seus pensamentos sobre o assunto. Afinal, esse mundo era bem profundo. Quem sabia que acidentes poderiam acontecer após a morte? E honestamente, a morte era bastante perturbadora. Ninguém sabia se o eu após a ressurreição ainda seria o mesmo. Como ele disse antes, evite a morte se possível. Ainda assim, Levi colocou vários baús ao lado da cama e guardou vários conjuntos de equipamentos e armas de reserva. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu. Ao nascer do sol, Levi abriu os olhos, sentindo-se revigorado, como sempre. Nenhum sentimento especial, na verdade, ele se sentia psicologicamente satisfeito. Esse sono parecia sono de verdade. Hoje foi mais um dia cheio de esperança. É preciso lançar algumas linhas logo de manhã. Ele continuou pescando até a noite. Um dia se passou. Respingo. Um livro encantado foi capturado. Consertando, Levi imediatamente aplicou a sua antiga espada élfica. Embora esta espada não precisasse realmente dela, sua durabilidade já era assustadoramente alta, e ela quase não perdia. Ele nem conseguia imaginar quantos cortes seriam necessários para quebrá-la. Realmente digno de ter sido criado pelos melhores artesãos da Primeira Era. Talvez somente Sauron em pleno poder pudesse representar uma ameaça a ele. Depois de ficar sentado o dia todo, sua fome não havia diminuído muito. Comendo algo casualmente, Levi olhou para a superfície da água, sentindo como se tivesse esquecido algo. O mod de fundição dos anões foi configurado, o equipamento de forja foi concluído, a mesa de encantamento estava pronta. O que ainda faltava? Certo, o portal do Nether. Ele lentamente guardou sua vara de pescar e foi até a oficina subterrânea para fundir lava. Enquanto balde após balde de lava se transformava em obsidiana, Levi sentia as palmas das mãos suarem. Aquele era outro mundo. Se realmente conectasse, aquele com certeza notaria. Ele não conseguia compreender a atitude de uma existência que ele não entendia. No entanto, as coisas tinham chegado a esse ponto. Com todas as condições reunidas, ele não ficaria satisfeito sem tentar. 10 blocos de obsidiana foram coletados rapidamente. Levi retornou à superfície, escolheu um local, cercou-o com uma cerca, então retirou a obsidiana e começou a construir o portal do Nether. Clique! O bloco final foi colocado com sucesso. Ele sacou pederneira e aço. Batida. Nesse instante, sua consciência pareceu congelar. O rio continuou fluindo com seu som caudaloso. Uma brisa passou, trazendo o farfalhar das folhas se esfregando. Cavalos relinchavam no pasto, gado e ovelhas piavam de um lado para o outro, a grama balançava suavemente no chão, estrelas brilhavam no céu. Tudo parecia tão tranquilo. Entretanto, para Levi, o tranquilo céu estrelado acima parecia desmoronar como se tudo estivesse pressionando-o. Uma vasta vontade desceu sobre o forte da beira da estrada, estendendo-se dele como ponto focal até o portal Nether recém-construído. Ninguém sabia quanta pressão ele suportou, embora aquela existência parecesse não ter malícia. Na verdade, era até bem gentil. Sua suposta pressão foi apenas um instinto ao se deparar com algo magnífico. Não demorou muito para que notas profundas emanassem do Nether, lembrando da música ambiente que vinha com o Nether no jogo. Junto com isso veio o que parecia ser um suspiro, num piscar de olhos. Tudo voltou ao normal. Levi ficou paralisado, respirou fundo e sentiu como se tivesse sido libertado. Ao mesmo tempo, ele entendeu algumas informações. Criaturas do Nether não podiam atravessar o portal, assim como criaturas da Terra-média não podiam entrar. Esta era uma passagem aberta exclusivamente para Levi. Além disso, portais do Nether não podiam ser construídos fora de seu território. Esta última regra não parece ser obra sua, mas sim uma regra existente. Mas pensando bem, isso fazia sentido, se o Nether pudesse se expandir sem limites. A simples construção de algumas fazendas de homens-porco de alta eficiência logo teria homens-porco ocupando toda a Terra-média. Então, esqueça a grande música. O mundo inteiro poderia ouvir os homens-porco grunhindo juntos. No entanto, pelo menos ele poderia finalmente ir para o Nether. Levi vestiu sua armadura, trouxe suprimentos e atravessou o portal do Nether. Uau! Conquista desbloqueada. Precisamos ir mais fundo. Uma sensação de leveza o invadiu. Abriu os olhos e viu o vermelho preenchendo sua visão, seguido por ondas de calor escaldante. Estou aqui, Nether. Ao pisar no Netherrack um tanto macio, ele se sentiu familiarizado pela primeira vez. Que isso? Um som de choro veio do horizonte distante, seguido por uma grande bola de fogo queimando no ar. Levi imediatamente ficou alerta. Sua vasta experiência em combate permitiu-lhe determinar instantaneamente a direção do som. Ele desembainhou sua longa espada e golpeou a bola de fogo com precisão treinada. A bola de fogo foi atingida pela espada, mas não explodiu. Em vez disso, voou de volta ao seu caminho original como um bumerangue mortal. Não demorou muito para que uma notificação aparecesse. Conquista desbloqueada. Devolver ao remetente? Junto com isso vieram 50 pontos de experiência adicionais. Um gás. Tendo vivenciado várias batalhas grandes e pequenas na Terra-média e me acostumado com emboscadas de arqueiros, olhar para essa bola de fogo lenta era como observar bolhas flutuando no céu. Ele nem precisava se concentrar, ele podia revidar casualmente. Entretanto, para evitar novas emboscadas, Levi ainda cercou o portal do Nether com paralelepípedos como proteção. Não seria bom se ele acidentalmente deixasse o portal ser destruído. Uau!
Logo após terminar as medidas de proteção do portal, uma flecha veio de trás. No instante em que ouviu o som, Levi quase instintivamente ergueu a espada e a bloqueou. Olhando novamente, o atacante era um arqueiro esqueleto gerado em terreno de areia das almas. Devagar, muito devagar. O arco e flecha desse esqueleto era ainda pior que o dele. Ele novamente usou sua espada longa para bloquear uma flecha. Ele se sentia um pouco entediado. Comparado à intensidade do combate na Terra-média, lutar contra esses monstros era como uma brincadeira de criança, direto e com objetivos claros. Depois de matar o esqueleto com 2 golpes, Levi olhou ao redor, observando o mundo. O estilo geral do Nether ainda era quadrado, embora os monstros fossem mais realistas, estilo do mundo real, mas era só isso. Além de parecerem assustadores, eles não representavam quase nenhuma ameaça para ele. O combate sem brilho o fez se sentir um tanto preguiçoso. No entanto, ele logo se animou. Perto do cânion de areia das almas, onde o arqueiro esqueleto havia surgido, erguia-se uma fortaleza de tijolos marrom escuros, erguendo-se sobre uma poça de lava. Uma fortaleza do Nether. Boa sorte! Levi agarrou um paralelepípedo e começou a construir um caminho, logo pisando em tijolos sólidos. É conquista desbloqueada. Uma fortaleza terrível? Uma onda de saques começou rapidamente. Por onde os jogadores de Minecraft passavam, nada era deixado para trás. Depois de vasculhar todos os baús da fortaleza, sua mochila continha 9 diamantes, 23 lingotes de ouro, algum ferro, vários equipamentos de ouro, sílex e aço, armadura de ferro para cavalo e armadura de diamante para cavalo. Nada de azar. Claro, além de saquear baús, Levi não se esqueceu das coisas mais importantes da fortaleza do Nether. Verruga do Nether e o gerador de chamas. Capítulo 38. Expedição Nether. A verruga do Nether era um ingrediente essencial para a fabricação de cerveja, e as chamas eram consumíveis, além de produtoras de materiais para suporte de fabricação de cerveja. Estrondo. Uma espada atingiu uma chama, produzindo som de colisão de metal. Ninguém sabia exatamente de que material essas coisas eram feitas, mas elas eram bem duras. Bum bum bum. Várias chamas dispararam bolas de fogo cercando Levi em seu ataque. No entanto, elas foram completamente inúteis. Ele segurou seu escudo para frente, e elas nem conseguiram quebrar sua defesa. Conquista desbloqueada. Devolver ao remetente? Vara de fogo adquirida. Ranger. Vários esqueletos Vitero cercaram por trás, tentando um ataque furtivo, mas não conseguiram nem tocá-lo. Com controle preciso da distância, Levi eliminou todos esses esqueletos com apenas 3 golpes de espada. Seepin Edge era terrivelmente poderoso. Quando ele golpeou com sua espada, não apenas o alvo ficou gravemente ferido, mas a força adicional do impacto também destruiu os esqueletos próximos. Essa performance foi muito mais forte do que no jogo. Depois de coletar materiais no gerador de chamas por um tempo e não ter mais nada para saquear, Levi decidiu deixar temporariamente a fortaleza e minerou um pouco de areia de alma e pedra luminosa. No caminho de volta, ele também destruiu um cubo de magma e obteve um creme de magma redondo. Essa coisa era boa para tratar queimaduras. Entrando no portal. Ufa! Ele deu um suspiro de alívio ao retornar à Terra-média. Sinceramente, o Nether estava muito quente, e o cheiro de enxofre que impregnava o ar também não era nada agradável. O ar fresco de home ainda era o melhor. Abaixo da fazenda, Levi criou outro espaço substancial para cultivar verrugas do Nether. Conquista desbloqueada. Cervejaria local. Com as varas de Blaze em mãos, a primeira prioridade era, naturalmente, montar um suporte para preparar poções. Nesse ponto, a mesa de encantamento, o suporte de infusão e o portal do Nether foram organizados por ele, e ele até construiu um salão ao redor deles, simplesmente decorando esses itens. Cada vez mais parecia a morada de um mago. Não há necessidade de explicações desta vez, os fatos estavam lá. É melhor construir uma torre de mago, pensou Levi, pegando poções de rapidez recém-preparadas, aprimorando seus efeitos com pedra luminosa e então, adicionando pólvora para fazê-las respingar poções. Então ele foi direto para os estábulos. Esmagar. O frasco de poção se estilhaçou. Ele rapidamente tirou 2 cenouras douradas e as deu aos 2 cavalos mais rápidos. Logo nasceu um potro muito rápido. Esse processo foi repetido mais 2 vezes. Finalmente. Velocidade. 20 metros por segundo. Nasceu um cavalo excelente, de porte físico de primeira linha. Depois de construir um estábulo separado para o melhor cavalo, Levi retornou para continuar trabalhando na barraca de fermentação, produzindo um pouco de cada poção que conseguia fazer. Força, rapidez, visão noturna, respiração na água, resistência ao fogo. Infelizmente, a lágrima fantasmagórica do fantasma que ele havia matado antes havia caído em uma poça de lava, ou ele também poderia ter tomado poções de regeneração. Ele pegou a poção de resistência ao fogo do suporte de infusão, e seus pensamentos voaram para Khazad-dûm. Aposto que você não esperava por isso, Durinsbane. Sua chama agora é ineficaz contra mim. No entanto, além dos ataques de magia de fogo, a classe de peso daquela coisa ainda era formidável. Mesmo sem usar chamas, o Balrog conseguia derrubar uma grande área de edifícios apenas investindo. Esqueça o Balrog. Mesmo com Saug, Levi ainda não estava confiante. Não é o suficiente, ainda não é o suficiente. Ele olhou para a armadura de aço élfica que estava usando. Agora, ele ainda estava muito fraco. Mais forte. Ele precisava ser mais forte. Levi olhou para os 12 diamantes em sua mochila e depois para o portal do Nether.
O Nether ainda tinha coisas como ruínas de bastiões que provavelmente continham neterita e equipamentos aleatórios de diamante. Vale a pena visitar. Ele contou os itens em sua mochila, pegou poções de resistência ao fogo, maçãs douradas, lembas e outros suprimentos médicos e alimentares, e entrou no Nether mais uma vez. Então, por aqui, os restos do bastião não eram fáceis de encontrar, especialmente quando tudo se tornou realista. Levi escolheu uma direção e explorou firmemente naquela direção, matando esqueletos, abrindo caminhos de pedra, atravessando florestas vermelhas, comendo oblins assados e bebendo poções para nadar através de lagos de lava ao longo do caminho. Finalmente, depois de vários dias de exploração, num dia em que não conseguia dizer se era dia ou noite, ele viu uma estrutura escura surgindo à sua frente. Algumas criaturas com cabeça de porco e corpos humanos vagavam por ali. Algumas carregando bestas, outras empunhando espadas e machados dourados. E algumas ainda usando armaduras. Ao contrário dos homens porcos zumbis que ele encontrou na estrada, esses piglins pareciam um pouco mais racionais, com uma luz inteligente brilhando em seus olhos. Levi tirou botas douradas pré-fabricadas e as calçou. Então ele tentou se aproximar desse bastião escuro. Conquista desbloqueada. Shine! Vários piglins carregando bestas passaram por ali, examinando cuidadosamente o estranho visitante, cheirando com seus focinhos e por fim, optando por ignorá-lo. Ele deu um suspiro de alívio. Ele ainda tinha algum trauma psicológico em relação aos piglins. Na primeira vez que os encontrou, não sabia de nada e foi rapidamente atacado por uma gangue. Além disso, essas criaturas causavam danos ridiculamente altos, algumas até carregavam machados que os escudos não conseguiam bloquear. Um momento de descuido poderia levar ao desastre. Ser capaz de evitar o combate agora era naturalmente bom. Entretanto, embora estivesse temporariamente seguro, Levi sabia que se quisesse o tesouro dentro do bastião, ele eventualmente teria que lutar contra essas criaturas. Assim que ele abrisse os baús dentro do bastião, todos os piglins ao redor se tornariam hostis automaticamente. Então ele tinha que encontrar uma maneira de lidar com essas criaturas antes que elas se tornassem hostis. Ele retirou paralelepípedos e construiu pouco a pouco, aproximando-se do bastião. A armadura dourada não era onipotente, ela só enganava piglins comuns. Ao encontrar brutamontes, ele ainda era derrotado, pois eles não se importavam se você usava equipamento dourado ou não. Ao longo do caminho, Levi evitou cuidadosamente essas criaturas brutas com 50 pontos de vida. Essas coisas tinham saúde suficiente para enfrentar os trolls. Entretanto, não importava o quão fortes esses brutos fossem, eles não conseguiam igualar a astúcia de um desprezível homem-bloco. Um porquinho bruto, empunhando um machado dourado, patrulhava seu território atentamente. No entanto, quando se aproximava de um beco sem saída e estava prestes a voltar, ouviu de repente várias batidas atrás de si. Então ele descobriu que no tempo que levou para se virar, um muro de pedra apareceu de repente atrás dele, selando o caminho completamente. Ele não conseguia sair. O bruto ficou estupefato e só conseguiu grunhir impotente atrás da parede. Incidentes semelhantes ocorreram por todo o bastião. Não apenas os brutos, mas até mesmo os civis piglins comuns não conseguiram escapar do emparedamento. Um momento de desatenção e eles ficaram inexplicavelmente presos. Alguns porquinhos um pouco mais espertos, vendo esses métodos estranhos, de repente se lembraram de uma lenda sobre construtores antigos, mas, de qualquer forma, era tarde demais. Levi saqueou com sucesso todas as riquezas deste bastião, de cima a baixo. Felizmente ele encontrou perneiras de diamante, uma picareta de diamante, um pedaço de neterita e um modelo de melhoria de neterita. Além disso, havia também dezenas de blocos de ouro escavados em vários locais escondidos, cenouras douradas bestas, obsidiana chorona e outros itens diversos de baús de tesouro. Tanto que sua mochila não conseguia conter tudo, forçando-o a pegar seletivamente apenas itens valiosos. O primeiro bastião rendeu uma rica colheita. Levi usou a obsidiana chorona coletada para fazer um item, uma âncora de respawn. Essa coisa só podia ser colocada no Nether e permitia que a pessoa ligada a ela reaparecesse 4 vezes, mas somente no Nether. Dessa forma, ele também poderia reviver no Nether sem se preocupar com morte súbita. Após posicionar a âncora de renascimento perto do portal e carregá-la com pedra luminosa, Levi não se demorou nem voltou para casa diretamente. Em vez disso, optou por continuar seguindo o caminho do bastião anterior. Um pedaço de neterita estava longe de ser suficiente. Assim, ele caminhou pelo Nether por um mês inteiro. Neste dia, Levi foi até outro bastião. Usou o mesmo método para selar todos os caminhos dos porquinhos e abriu os baús. Um fragmento de neterita jazia silenciosamente lá dentro, finalmente completo. Ele pegou sua mesa de trabalho e colocou 4 lingotes de ouro e 4 pedaços de neterita nela. Ele criou o 4º lingote de neterita. Capítulo 39. Visitante inesperado. Só Deus sabe quantos bastiões Levi atravessou em busca desses 4 lingotes de neterita. Embora ele pudesse minerar detritos antigos sozinho, sem mencionar a baixa probabilidade de encontrar essas coisas, era questionável se minerá-los pessoalmente seria mais rápido do que encontrar bastiões. O problema principal era que mesmo que ele os extraísse, não teria diamantes suficientes para fazer uma armadura. Ele ainda precisava encontrar uma maneira de conseguir alguns diamantes. Mas os restos de bastiões poderiam resolver esse problema. Nos baús no centro de cada bastião, Levi sempre conseguia encontrar 1 ou 2 peças de equipamento de diamante. Talvez armaduras, ou talvez armas e ferramentas.
Para levar todas essas coisas boas embora, ele jogou fora comida desnecessária, poções e coisas do tipo, até mesmo descartando uma pilha de blocos de ferro. Afinal, o ferro era algo que ele tinha uma veia mineral inteira para minerar, mais do que ele poderia usar. Todos os seus esforços não foram em vão. Assim, sua jornada para o Nether chegou a um fim temporário, e Levi retornou pela rota original. O caminho da exploração sempre foi traiçoeiro, tendo que atravessar vários terrenos acidentados, construir estradas através de lagos de lava e observar cuidadosamente os vários monstros que ocasionalmente apareciam. Mas retornar era muito mais fácil, ele só precisava correr pelas estradas que havia construído no caminho. Não demorou muitos dias para que ele retornasse ao portal. Ao longo do caminho, ele até encontrou tempo para matar casualmente alguns ghasts e abater alguns Endermen enquanto passava pela floresta distorcida. Pesando as pérolas do Ender, ligeiramente frias e lisas, Levi pensou que elas definitivamente valeriam uma fortuna se fossem vendidas. No entanto, se alguém acidentalmente jogasse uma de suas mãos, certamente levaria um baita susto. Hora de ir para casa. Ele sentia um pouco de falta da luz do sol e do ar da Terra-média. Uau! A luz do sol era tão forte que Levi mal conseguia abrir os olhos. Tendo-me acostumado à escuridão carmesim do Nether, ver de repente a luz do sol ofuscante e a grama verde amarelada do mundo superior foi algo bem diferente. O outono chegou. Sentindo a brisa fresca, ele não pôde deixar de suspirar. Num piscar de olhos, ele já estava neste mundo há mais de meio ano. Ele sempre sentiu que estava se aventurando ou a caminho da aventura. Respirando fundo para expelir o cheiro persistente de enxofre das narinas, Levi se espreguiçou luxuosamente, aproveitando a tranquilidade do mundo real. Depois ele foi até o armazém para organizar um pouco sua mochila e foi direto para a mesa encantadora. Por muita sorte, ou melhor, com uma sorte não tão ruim, ele encontrou um conjunto completo de equipamentos de diamante em vários restos de bastiões, alguns até com encantamentos decentes já instalados. Depois de matar por tanto tempo no Nether, sua experiência atingiu o nível 42. Levi passou toda essa experiência encantando livros, atualizando-os constantemente para os atributos que desejava. Quando perdeu a experiência foi pescar. Quando já tinha pescado o suficiente, voltou a encantar. Depois de mais uma semana pescando assim, os baús estavam cheios de itens diversos. Vários livros e arcos encantados, varas de pescar empilhadas em vários baús. Algumas boas, outras ruins. Graças ao Lack of the Sea terceira, Levi combinou o equipamento lixo que havia pescado na bigorna e até criou um arco totalmente encantado com o atributo infinito. Poder V infinito, invencível terceiro, soco segundo, chama. Embora os atributos básicos deste arco não fossem tão bons quanto os do arco orc, os encantamentos compensavam essa deficiência. Até ter experiência suficiente para encantar o arco orc, ele usaria este primeiro. Além disso, Levi também maximizou os atributos de sua vara de pescar, usando os livros encantados que ele havia pescado para completar a isca terceira que faltava e o reparo na vara de pescar. É claro que todos esses ganhos foram incidentais. O mais importante é que todos os atributos do conjunto de diamantes foram maximizados. Neste dia, Levi foi até a mesa de ferreiro e pegou a armadura de diamante e os lingotes de neterita. Conquista desbloqueada. Cubra-me com escombros. Um conjunto de armadura negra requintada, emanando um brilho enevoado, apareceu em seu corpo, parecendo duro e poderoso em textura, com uma sensação de peso. E assim como as armaduras anteriores, não atrapalhava a flexibilidade de seus movimentos. No momento em que vestiu esta armadura, Levi teve até a ilusão de que nada mais neste mundo poderia movê-lo. 4 peças de armadura de neterita forneciam um total de 4 pontos de resistência ao empurrão. Este era um conjunto completo de armadura neterita de proteção quarta. Agora, ele estava começando a se sentir confiante para desafiar certas coisas. Mas antes disso, havia mais uma coisa. Levi pegou a antiga espada élfica e completou os encantamentos que ela deveria ter. Nitidez V, inquebrável terceiro, lâmina arrebatadora terceira, saque terceiro, reparo, aspecto de fogo segundo. Após cuidadosa consideração, ele não adicionou knockback a esta espada. Cortar um inimigo voando com uma espada, se ele não morresse ele ainda teria que correr e acabar com ele. Muito trabalhoso e impróprio para combate. Com todo o equipamento completo, Levi não interrompeu seus esforços de desenvolvimento, continuando a minerar, colher plantações, alimentar animais, preparar poções e fundir metais como de costume, acumulando recursos constantemente. Infelizmente, seja na Terra-média ou no Nether, não descobri nada parecido com Redstone. Sem Redstone, ele não poderia criar automação, e muitas tecnologias não poderiam ser verificadas. Os dias de acumulação de recursos continuaram por sabe-se lá quanto tempo. Ele trabalhava dia e noite, fazendo coisas que só ele sabia fazer. Os recursos no castelo se acumularam a uma velocidade incrível. Em uma manhã agradável, Levi estava encostado na muralha da cidade olhando a paisagem quando de repente notou alguém parado no portão do castelo. Era um velho vestindo uma túnica cinza, um chapéu pontudo e segurando um cajado de madeira. Naquele momento, o ancião de aparência empoeirada estava de pé em um pedaço de grama no portão, fumando maconha ou de tobe, olhando fixamente para o enorme castelo que ele parecia nunca ter visto antes, com a testa tão franzida que poderia se transformar em nós.
Parecia que ele estava questionando sua própria existência. Ou perdi minha memória, ou este mundo enlouqueceu completamente, murmurou o ancião para si mesmo. Ao ver um visitante, Levi puxou uma alavanca e com um estrondo, as duas portas de ferro ao lado dele se abriram, assustando muito o ancião. Oh, estranho, saudações para você. Embora assustado, o ancião ainda o cumprimentou educadamente. Olá, posso perguntar o que o traz aqui? Levi perguntou enquanto examinava cuidadosamente o visitante. Quase no instante em que viu o rosto do ancião, ele pôde ter certeza de sua identidade. Aquele rosto envelhecido, porém benevolente. E o par de olhos escuros brilhando com sabedoria sob sobrancelhas grossas e brancas como a neve deixaram uma profunda impressão em Levi à primeira vista. Sem dúvida, era ele. O mago cinzento, Gandalf, o cinzento. Olá, rapaz. Estou um pouco confuso. Parece que nunca vi um castelo tão extenso em meio à natureza. Embora eu pareça estar envelhecendo, acho que minha memória ainda é muito boa. Com isso, Gandalf deu outra tragada em seu cachimbo. Isso o ajudou a se acalmar. Faz menos de um ano que passei por aqui pela última vez, e naquela época esta pequena planície não tinha muitas coisas. Na verdade, eu diria que não havia nada aqui. Isso é simplesmente muito estranho. Sim, você se lembra corretamente. Há um ano não havia nada aqui, respondeu Levi e continuou. Mas eu vim para cá há algum tempo. Achei a localização geográfica muito boa, então construí um castelo. Você está dizendo que tudo aqui foi feito por você? Só você, e em menos de um ano? Levi assentiu como se fosse perfeitamente natural. A testa franzida de Gandalf se franziu ainda mais. Alguém está prestes a ser recrutado. Capítulo 40. Observações do território. Este verdadeiro mago olhou fixamente para Levi, como se tentasse discernir algo dele. Não me lembro de ter ouvido falar de novos colegas chegando. Mas, sendo específicos, o sentimento dessa pessoa era um tanto familiar. Meu nome é Gandalf, Gandalf, o Cinzento. Aqueles que me conhecem me chamam assim. O jovem Lorde Humano conseguiu captar a atenção do velho mago. Embora se sentisse um tanto surpreso, Gandalf era, afinal, um mago. O título de mago significava que ele era um mago que viverá por muito tempo. Tendo viajado pela Terra-média por tantos anos, o que o velho Gandalf não viu era apenas um ser com poderes mágicos, embora este parecesse bastante único. Levi Stonecraft, um aventureiro. Aventureiro, você parece mais um arquiteto, ou talvez um lorde. Obrigado. Eu não diria senhor, mas trabalho meio período como arquiteto. Enquanto falava, o olhar de Levi gradualmente se voltou para Gandalf. 30. A constituição deste velho Gandalf também não era comum. Embora o visor mostrasse que Gandalf tinha 30 pontos de vida, Levi tinha motivos para suspeitar que essa barra de saúde estava bloqueada. Gandalf, receber um convidado e deixá-lo parado na porta não é uma boa ideia. Por que você não entra e dá uma olhada? Ah, sim, claro. Eu adoraria. Gandalf assentiu e seguiu Levi através do portão de ferro. Seus olhos atentos percorreram o local, observando a estrutura dentro das paredes com o olhar experiente de alguém que já tinha visto muitas maravilhas. Animais em currais separados, um amplo campo para cavalos e estábulos, além de plantações maduras, tudo perfeitamente normal. Era outono, época de colheita. Era preciso dizer que aquelas plantações estavam crescendo bem e claramente prometiam frutos abundantes. Gandalf assentiu e continuou olhando para outro lugar. Aquilo era uma ferraria? Por que o design desta forja lhe parecia um tanto familiar? Ele parecia já tê-lo visto em algum lugar antes. Espera, o que era aquela coisa ali? Gandalf avistou imediatamente a mesa encantada, juntamente com runas desconhecidas fluindo constantemente das estantes ao redor em direção à mesa encantada, como vagalumes místicos. Esse fenômeno inédito despertou sua curiosidade. Eu consigo sentir algum tipo de poder mágico vindo dele. Farfalhar. Sentindo a aproximação de Gandalf, o livro sobre a mesa de encantamento se abriu automaticamente, virando seu conteúdo para Gandalf. Isso realmente causou um pequeno choque no mago. É realmente o que eu uso para adicionar poder mágico aos equipamentos. Falando nisso, seu cajado não parece muito resistente. Quer que eu o encante para você? Encantar? Quer dizer, adicionar poder mágico? Se possível, eu gostaria de tentar. Por algum motivo, Gandalf sentiu uma inexplicável e tênue sensação de proximidade e familiaridade com o jovem à sua frente. Era como se estivesse voltando a muitos anos atrás, antes mesmo de chegar à Terra-média ou até mesmo antes. Inconscientemente, Gandalf entregou seu cajado a Levi, com os olhos fixos nele como se tentasse ver alguma coisa. Obviamente, a coleção de títulos de Levi estava passando por outra inspeção. Gandalf assentiu, confirmando que o jovem não era inimigo dos povos livres, e era até mesmo amigo de elfos e patrulheiros, aparentemente também tendo boas relações com os anões. Talvez depois disso ele devesse investigar a região. Afinal, uma estrutura tão grande surgindo do nada não poderia existir sem que a notícia se espalhasse. Povoados próximos poderiam ter ouvido rumores ou histórias sobre ele. Enquanto a mente de Gandalf estava pesada de pensamentos, Levi também não estava agindo sem propósito. Cajado de madeira maciça, ataque mais 5. Céus, quem imaginaria que um simples pedaço de madeira teria o mesmo poder de ataque de uma espada de pedra? Qualquer um que fosse atingido na cabeça por isso ficaria atordoado. Diante da mesa encantadora, olhando fixamente para o cajado brilhante em suas mãos, Levi ponderou por um longo tempo. O que houve? Finalmente Gandalf, ao lado dele, não pôde deixar de perguntar. Nada, só acho que esse cajado é muito único.
Gandalf assentiu. De fato, está comigo há muito tempo. Levi ficou em silêncio por um momento. É com isso que estou preocupado? O que me preocupa é porque a nova notificação de desbloqueio de mod ainda não apareceu. Essa coisa é realmente um cajado mágico ou não? Vendo que depois de esperar por um bom tempo, não havia realmente nenhum movimento, Levi teve que desistir temporariamente. Suspirando, pegou o lápis-lazuli e colocou o cajado na mesa encantada. O cajado flutuou no ar. O lápis-lazuli se dissolveu em suas mãos, transformando-se em raios de luz que se acumularam no cajado. Inquebrável terceiro, nitidez quarta. Nada mal. Levi casualmente pegou um livro encantado de Sharpness quarta de um baú próximo e atualizou o cajado diretamente para Sharpness V. Agora, esse cajado tinha 8 pontos de ataque, muito forte. Ele o devolveu a Gandalf. Assim que agarrou o cajado que começara a emanar um brilho sutil e quase imperceptível, Gandalf imediatamente sentiu a diferença. Ele o balançou casualmente algumas vezes. O impulso era feroz e poderoso. Sinto que ficou mais duro e afiado também. Poderia até servir como uma ótima arma. Gandalf ficou muito satisfeito. Obrigado, jovem Levi. Isso tornará minhas viagens muito mais tranquilas. Este sábio ancião pensou por muito tempo, mas realmente não sabia como chamar Levi, já que ele tinha vários títulos. No final, ele decidiu desistir de pensar e o chamou diretamente pelo nome, contanto que isso ajude você. Embora o território de Levi fosse extenso, na verdade, as instalações específicas não eram tão numerosas. Muitas áreas ainda estavam vagas, sem planejamento específico. Um passeio completo não levaria muito tempo. Caminhando, sempre que via algo mágico, Gandalf encontrava coisas semelhantes em sua memória. Ele contava a Levi sobre suas experiências enquanto comentava sobre as coisas no território de Levi. Por um momento foi como se Gandalf estivesse guiando Levi pelo passeio. A área de fabricação de cerveja. Preparando poções? Conheço um sujeito na floresta que também prepara algumas poções com efeitos estranhos, embora ele geralmente use esses remédios para ajudar os animais próximos. O campo de cultivo de verrugas do Nether. Parece que vi esse tipo de areia nos pântanos mortos do leste. Aquele lugar está cheio de ossos de pessoas que morreram em eras passadas. O ressentimento se acumula com sombras fantasmagóricas por toda parte. Os transeuntes que não tomarem cuidado serão enganados por esses fantasmas, afundarão no fundo do lago e se afogarão, tornando-se um dos espíritos vingativos. Não se preocupe. A areia da alma aqui não vai te puxar para baixo se você colocá-la na água. Ela vai te fazer voar para cima. Levi respondeu silenciosamente em sua mente. Perdoe a franqueza, mas isso é simplesmente maligno demais. Os ingredientes que você usa para fazer a poção são, na verdade, cultivados com almas dos mortos. Gandalf disse isso enquanto apontava para a verruga do Nether. Isso era simplesmente como uma espécie de necromante. Gandalf balançou a cabeça repetidamente. No entanto, apesar de ter dito isso, o mago não levantou nenhuma objeção nem tentou impedir Levi. Ele apenas olhou para a cabeça e passou direto. Afinal, essa coisa só parecia um pouco maligna. Não havia mostrado nenhum dano substancial. Gandalf sempre foi assim, mantendo uma atitude calma. Mas mesmo assim, quando ele seguiu Levi perto do portal do Nether, ele ainda arregalou os olhos e parou ali, incapaz de se mover. O velho Gandalf acendeu seu cachimbo inconscientemente. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.